Gênesis 37. Diz assim: Jacó habitava na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Aonde? E essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava do rebanho com seus irmãos, ainda jovem, e auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava ao seu pai mais notícia a respeito deles. De quem? Dos seus irmãos. Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar, ou uma túnica longa. Vendo seus irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhe disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estavam aí atando os feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiavam ainda mais por causa do sonho e das palavras dele. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é este que tiveste? Será que eu e tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E os seus irmãos ficaram com ciúmes, mas o seu pai guardava isso no coração. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações essa manhã. Te louvamos por esse domingo tão lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para as nossas vidas. E eu tenho certeza, Senhor, que hoje aqui, muitos sonhos se revelarão da tua parte na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Querido, essa história de José é uma história muito linda. Tem um ensinamento muito tremendo para nossas vidas. Diz o texto que José era um dos filhos que Jacó mais amava. Era o filho da sua velhice. Mas eu penso que era o filho da mulher com quem ele amava, ou ele amou, né? Que era Raquel, porque todos vocês sabem da história. José era filho da velhice de Jacó, e ele trabalhou 14 anos para ter Raquel como esposa, porque os primeiros 7 anos deram uma outra, né, mulher para ele, que não era a mulher que ele amava. Então por isso ele diz aqui nesse texto, né, Moisés escrevendo, que foi Moisés que escreveu, dizendo que Jacó amava mais a José e fez para ele uma túnica talar, ou uma túnica longa, ou uma túnica de 6 cores. Para vocês terem uma ideia, só os primogênitos recebiam essa túnica. Mas José não era o primogênito. Ele não era o primogênito de Jacó. O primogênito de Jacó era quem? Rúben era o primogênito de Jacó. Para você ter ideia, quem deveria receber essa túnica era Rúben, mas essa túnica foi dada a José. Em outras palavras, José era o queridinho do... Olha para a pessoa que está ao seu lado. José era o queridinho do pai. Eu quero dizer que você é o queridinho do pai. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você é o queridinho do pai. O pai te ama. Isso foi despertando ciúmes nos irmãos de José, a ponto dele sonhar e contar os sonhos para os seus irmãos. Há quem diga que nós não podemos contar sonho para as pessoas. Quem já ouviu isso? Amém. Não conte os seus sonhos para as pessoas. Querido, isso para mim, o conto da carochinha, porque você deve contar seus sonhos sim. Agora você vai ter que se surpreender para quem você contará seus sonhos. Você vai se surpreender. Por quê? Porque esse sonho pode despertar ciúmes, inveja
ou a pessoa vai se alegrar com você ao contar esse sonho. Essas duas coisas podem acontecer. Mas você não pode deixar de contar seus sonhos. Eu já vi muitas pessoas falar, eu contei sonho para a pessoa, depois que eu contei meu sonho, o negócio desandou. E tem pessoas que vivem isso. Porque os sonhos, ou eles despertam alegria, ou inveja. Mas não deixe de compartilhar seus sonhos, porque os teus sonhos, quando eles são os sonhos do Senhor, eles estão guardados no coração do Pai. Você vai passar por dificuldade? Pode passar. Vai passar por problemas? Pode passar. Você será jogado na cova? Pode ser jogado. Pode ser vendido? Também. Mas uma coisa, teus sonhos estão guardados no coração do Pai. E nada pode roubar o teu sonho do coração do Pai. Porque há esse segredo em Deus. Estão guardados em Deus. E Deus não esquece dos teus sonhos. Amém? Mais uma vez, olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado. E diga para ela, os teus sonhos, custe o que custar, venha o que vier, estão guardados no coração do Pai. E nada vai impedir que o Pai realize esse sonho. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. E José viveu isso, querido. Contou o sonho e ali foi trazer notícia dos seus irmãos para o seu pai. E quando ele chegou lá, em Dotã, que era um lugar que o seu pai não esperava que os seus filhos estivessem, porque quando ele pediu para José ir procurar seus irmãos, seu pai pensava que eles estivessem em Siquém, e ali ele, perdido, encontrou uma pessoa e falou, vocês viram meus irmãos aí pastoreando as ovelhas do meu pai? Eu vi dizer que eles iam para Dotã. Então eles foram para Dotã. E quando ele chegou lá, que os seus irmãos o viram, disseram, lá vem o sonhador. E armaram um complô contra José para matá-lo. Os seus irmãos ali começaram a entrar em consenso, falaram, não, vamos matar para que o sangue dele não recaia sobre a nossa cabeça. Vamos deixar ele nessa cova e colocar ele na cova, ou numa cisterna, para que vocês entendam melhor, num poço sem água. E colocaram ele ali. E vinha se aproximando uma caravana de ismaelita, parente dele, sim, não era? Os ismaelitas eram parente de José. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão. Então era parente, estava tudo ali, em família. Mas os seus irmãos o venderam. E os ismaelitas então levaram para o Egito. E ele foi vendido ali para o comandante da guarda do Egito, chamado Potifar. E ele ficou ali, querido, 13 anos, até que o sonho dele se cumprisse. Amém? Não é porque você sonhou hoje e amanhã o Senhor já traz a resposta desse sonho. Não, querido. Isso não vai acontecer. Pode ser que esse sonho demore um pouco, como o de José. Demorou 13 anos para que esse sonho se cumprisse. Diga para a pessoa que está ao seu lado, 13 anos. Demorou para que esse sonho se cumprisse. Então vale a pena esperar. Em nenhum momento você vê José se desesperando. Em nenhum momento você vê José negociando e reclamando, por que vocês estão fazendo isso comigo? A Bíblia pelo menos não diz, por que vocês estão me vendendo? José sabia que os seus irmãos não gostavam dele. José sabia que os seus irmãos, que ele não era amado pelos seus irmãos. E quando lançaram ele na cova ali, ou na cisterna, no poço, ele já sabia que algo de ruim iria acontecer com ele. Mas em nenhum momento ele murmurou. Ele foi vendido. Tanto é que tem pessoas que fazem um paralelo de José com Jesus. Se você vê a história de Jesus e a história de José, há um paralelo. E José então foi vendido. Chegou na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele, mas ele não negociou os seus princípios. Ele poderia negociar, porque ele estava distante, estava em outro país. Ele poderia negociar. Uma escapadinha não vai fazer falta. Uma escapadinha não vai fazer mal. Mas ele não negociou os princípios. Foi muito nobre da parte de José, porque ele esteve ali
sendo seduzido, querido, e não é fácil ser seduzido e resistir à tentação. Mas ele foi fiel aos princípios e à convicção que estava em seu coração. Shalom, igreja. Amém. Nós estávamos vendo sobre o que é sonho. E tem algumas palavras que parece que não combinam conosco. Mas nós estamos falando de sonho que seria um anseio, uma aspiração, um desejo, um objetivo. É sobre essa palavra, é sobre esse significado que nós estamos falando. Porque também o sonho, ele pode ter o significado de encantamento, de fantasia, de ficção, ilusão, imaginação, utopia, invenção. Mas, quando nós não temos certeza do que nós queremos, pode ser que a gente fique nesse outro significado. Uma invenção, uma utopia, né? Uma fantasia. Mas quando os nossos sonhos estão no coração do Pai, não está nesse significado. Quando está no coração do Pai, os nossos sonhos alinhados, aliançados com o coração do Pai, nós temos anseio, aspiração, desejo e objetivo. Então, quando alguém falar, você é um sonhador, você é uma pessoa que anseia, que deseja, que aspira, que tem algo que você deseja tanto, mas que está no coração do Pai. Se você estiver do outro lado, aí é perigoso, porque você vai se frustrar. Quando nós estamos sonhando com ambição, como uma utopia, como uma invenção, nós temos 99,99999 de frustração. Agora, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é impossível sermos frustrados. É impossível. Quando eu estava prestes a casar, o meu sonho era casar para sair da casa do meu pai. Esse sonho, se fosse só por mim mesma de sonhar isso, seria frustrado. Porque quando eu casei com um menino de 20 anos, que ele não tinha um pensamento tão elevado ou tão maduro quanto o meu na época. Porque quando eu casei, eu já imaginava tanta coisa. Eu imaginava sair daquele ambiente. Olha, eu quero falar para vocês, quando eu falo isso, não é porque foi tão ruim. Meus pais cuidaram de mim com carinho, com amor. O caso é que a gente sempre lembra do ruim. A gente só quer mencionar o ruim. Mas eu quero falar que com a minha mãe, com o meu pai, eu aprendi a ser honesta, a ser justa, a ser íntegra, a ter caráter moldado, a gostar do Senhor, a estar na presença do Senhor de segunda a segunda, sem preguiça. Saía 5 horas de casa da manhã, chegava 10:30 da noite, todos os dias. E eu não tinha preguiça, era de segunda a segunda. E nós tínhamos um desejo de estar junto, isso era igual. O que nós sonhávamos, igual, de estar junto. Ontem mesmo estávamos falando sobre isso. De estar juntos, de viver juntos, de passarmos situações juntos. Uma das coisas que nós sonhamos, que eu tenho certeza que estava no coração do Pai, era formar uma família. Porque nós não nos frustramos com isso. Nós não nos frustramos com isso. Amém. Com certeza, esse sonho estava no coração do Pai. Quando
começou a querer frustrar, é porque o inimigo quis adentrar e fazer bagunça. Porque com 2 anos de casamento, quase nos separamos. Quase nos separamos por questões externas e questões também internas. Porque eu não era sábia, eu era imatura, ele também era imaturo, e nós tínhamos pendências pecaminosas, o qual nos levou a praticar determinadas coisas, o qual aflorava o pecado dos nossos pais em nós. E quando nós entendemos isso, aí foi onde nós precisamos corrigir algumas rotas em nossas vidas. Porque nós tínhamos uma situação, a pendência pecaminosa que vinha de família era na área sexual. E nós, nesse período de imaturidade, chegou uma moça. E essa moça, ela era muito linda mesmo. E ela começou a usar os nossos filhos, o meu filho, o primeiro filho, como uma pretexto para se aproximar de nós, não, dele. Mas nós éramos de segunda a segunda na igreja. Tinha que acontecer isso na nossa vida? Na nossa cabeça, não. Mas se nós não cuidarmos do nosso interior, esses sonhos, eles podem ser minados e até o inimigo querer abortar. Mas nós precisamos cuidar do nosso interior. E nós fomos cuidar disso. Então essa pessoa, ela pegava, assim, tinha a idade da Alana, o Abner, uma graça. E ele ia no colo de todos os jovens. Ele ia no colo de todas as pessoas, porque ele era o queridinho da igreja. Todo mundo pegava, abraçava, e nós tínhamos uma situação muito difícil financeiramente, então ele era muito mimado, porque nós não tínhamos muitas condições, mas ele era muito agraciado por Deus, porque as pessoas amavam ele. E isso era um sonho. Não é um sonho de toda mãe ter seu filho mimado por todo mundo? Ser querido por todo mundo? Só que foi usado essa forma para cuidar dele, de se aproximar dele e entregar bilhetinhos para o pai dele, de combinar de sair porque estava apaixonada, porque estava não sei o quê. Mas não fui, tá, querido? Mas eu vou falar uma coisa. Nessa hora, se eu não fosse do Senhor, mais do Senhor do que do cão, eu teria terminado o nosso relacionamento. Porque eu ia brigar, eu ia espernear, eu ia fazer escândalo, eu ia ser a barraqueira. Mas o Senhor me deu uma sabedoria na época, o qual eu precisei orar ao Senhor. E eu fui orar e eu ficava na minha casa. Às vezes parecia que eu estava doida dentro de casa, mas eu fechava as portas e a janela da minha casa e eu ficava, parece um siri na lata. Não vai acontecer. Essa mulher vai morrer. E não sei o que. E depois, Senhor, me ajuda. Eu não posso querer a morte dessa pessoa, mas ela quer matar o meu casamento. E eu ficava nesse conflito que nós aprendemos semana passada. Eu ficava nesse conflito, mas depois eu chorava e eu falava: Senhor, eu creio nas suas promessas, eu sei que foi o Senhor que nos colocou junto e isso não vai acontecer. Me dá sabedoria, tira minha loucura. E eu ficava quase uma doida orando. Até que eu pensava que era coisa da minha cabeça. Eu falei: é coisa da minha cabeça, não é verdade, é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida, porque eu era muito ciumenta mesmo. Mas o que aconteceu? O Senhor me deu uma estratégia de fazer um jejum e oração
e consagração. E não podia ser com a minha mãe e nem com meu pai. Tinha que ser sozinha. Eles iam falar assim para mim, eu te avisei. E a gente não quer ouvir isso, né? Quem quer ouvir isso? Eu te avisei. Mas eu fui orar, eu aprendi com a minha mãe e com a minha sogra que tudo a gente alcança através da oração. E foi através da oração que o Senhor revelou para mim em que pé estava a situação. Fomos conversar e o Senhor nos livrou de um divórcio. E não dá para contar sobre isso, porque não é sobre isso a ministração. Mas nós tínhamos um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma família. E não quer dizer que quando nós temos um sonho, não vamos passar por tentações, tribulações, até que a gente desista do sonho. Foi o que aconteceu com José. E estamos aqui. Passamos, sim, dificuldades, lutas, mas o Senhor nos sustentou até aqui. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. A coisa mais poderosa que se pode fazer na vida é criar uma imagem. E a segunda coisa mais poderosa é destruir essa imagem. O que você está fazendo com a sua vida, com a sua imagem, com os seus sonhos? Você está construindo ou destruindo? Os sonhos são a matéria de toda grande realização da vida. Quer aprender mais sobre sonhos? Venha fazer o curso Tesouro. E José viveu todos esses perrengues, querido. Todos esses perrengues. E aí foi acusado de seduzir a mulher de Potifar. Foi acusado. Sofreu injustamente. E aí lançaram ele aonde? Numa prisão. E ficou ali, na prisão. E Deus começou a prosperar ele na prisão. A ponto do carcereiro dar a chave da prisão para ele. Porque ele não tinha intenção de fugir. E fugir para onde? E para onde? E ali então enviaram 2 homens. Um copeiro e um padeiro. Ambos tiveram um sonho. E José interpretou o sonho. E um foi enforcado e o outro voltou para servir o rei. E a única coisa que José pediu para esses homens, ou para um deles, lembra de mim. A única coisa que ele pediu. E passaram-se esses anos. E José então foi lembrado. O faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Há sonhos. Há sonhos. Que só você e Deus. Que só você e Deus pode interpretar. podem interpretar. Mas ninguém. E parece doideira o sonho. Quem já teve um sonho doido assim? Você fala, não vou nem contar porque essas pessoas vão me chamar de doida. Que é o caso de José. Até seu pai repreendeu. Mas eu creio que seu pai tenha repreendido e falado assim, filho, para de sonhar um pouco. Menos. Mas mal sabia Jacó que um dia isso iria se cumprir. E o Senhor tirou então José lá do calabouço e fez ele assentar onde? Foi o segundo homem abaixo de Faraó. Começou a governar o Egito. O homem era tão abençoado. Quando o teu sonho, querido, tem a direção de Deus, aonde você chega, você leva a prosperidade do Senhor. Diz a palavra que ele foi para a casa de Potifar e o homem começou a ser abençoado, não é verdade? Ele foi para a prisão e a prisão começou a prosperar. Pensou? Os presos saindo dali com dinheiro no bolso, porque é assim que o Senhor faz. E aí ele foi para governar o Egito e começou a ter estratégia, porque ele interpretou o sonho do rei, e o rei falou, a única pessoa digna de fazer esse sonho dar certo é você mesmo. E colocou ele então como governador do Egito. E ele começou ali a prosperar, querido, a ponto dele comprar a terra do Egito para o rei. Olha que tremendo. E ele foi dando estratégia, e o Senhor prosperou ele. E para que ele não esquecesse do seu sonho, ele teve 2 filhos. Primeiro, Manassés. O segundo, Efraim. E como de costume, nenhum dos nomes colocados pelos judeus é sem significado. Todos têm um significado. Efraim, Manassés significa, Deus me fez esquecer toda a tribulação que passei na casa de meu pai. Manassés significa isso. Deus me fez esquecer todo o perrengue, toda a injúria,
toda a difamação, todo o sofrimento que foi causado na casa de meu pai. Então, quando ele chamava Manassés, logo vinha esse pensamento na vida dele. Deus me fez esquecer. Eu já perdoei. Não tem nada no meu coração. Meu coração está limpo. Meu coração está livre. É assim que você deve proceder. Perrengue você vai passar. Tribulação você vai passar. Mas não deixe isso cair no seu coração. Tire do seu coração. Porque Deus vai te prosperar na tua caminhada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai te prosperar na tua caminhada. E não é pouco. É muito. Eu estou aguardando um sonho, uma profecia que foi dada aqui. Que o dia que ela se cumprir eu vou contar para vocês. Mas é um sonho, é uma profecia, assim, daquelas de falar, essa foi Deus. Já está no caminho, já está se cumprindo algumas coisas. E quando ela for concluída, aí eu vou contar para vocês. Aleluia! Amém? É coisa assim tremenda e poderosa. Que vai mudar a história das nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Aguardem no próximo capítulo. Você pode aplaudir o Senhor? E José teve então um outro filho chamado Efraim. E quando ele colocou o nome, eu creio que ele começou a procurar um nome e Deus deu para ele Efraim. E quando ele chamava o nome do seu segundo filho, logo vinha aquela promessa de Deus. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele foi afligido no Egito. Foi caluniado. Foi preso sem merecer. Aí Deus honra a vida deste homem dando 2 filhos, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer toda a privação que eu passei na casa de meu pai. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha que tremendo. Deus, quando Ele está no negócio, querido, Ele sela aquele sonho com bênçãos que você vai levar para a eternidade. E isso aconteceu na vida de José. Dando 2 filhos para ele. 2 filhos maravilhosos. Que era a consumação de tudo aquilo que ele viveu. E é isso que Deus faz, querido. Ele consuma aquela promessa em tua vida, te dando coisas que você vai levar para a eternidade. Porque aqueles 2 filhos de José, Manassés e Efraim, foram os únicos filhos netos que receberam herança da herança que Deus tinha reservado para Jacó. Porque José, ele não recebeu a herança. E quem recebeu foram os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Olha o que Deus faz. Ele perpetua aquele sonho. Mais uma vez, fala para a pessoa que está ao seu lado. Quando os sonhos estão guardados no coração do Pai, Ele perpetua. E o que eu quero dizer, querido? Que Deus vai perpetuar esse sonho que está guardado no coração dele, na tua vida. Ainda digo mais, não só você, mas todos os seus descendentes serão beneficiados por esse sonho que estão guardados no coração do Pai. Receba essa palavra no teu coração. Unção dobrada. Quando os sonhos estão guardados no coração do Pai, não quer dizer que você não vai passar por tribulação. Tribulação virão, calúnias virão, invejas virão, mas fique firme no seu propósito, porque aquele que te fez sonhar é o mesmo que vai realizar os sonhos em tua vida. Amém? Isso é profético para algumas pessoas aqui. Você vai desenterrar alguns sonhos, ou vai voltar a reviver alguns sonhos que estão mortos em tua vida, ou que estão guardados em tua vida. Que ninguém, talvez nem o seu esposo saiba de um sonho que está guardado aí. Mas eu quero declarar e profetizar que o Senhor, Ele vai realizar esse sonho. Não sei se é um filho. Nós vimos tantos testemunhos na palavra do Senhor abrindo madre. Você acha que com você será diferente? Isso é profético, querido. O Senhor está abrindo madre. O Senhor está abrindo madre. Sabe por quê? Os médicos já disseram, não tem jeito. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Você recebe isso? E filhos são herança do Senhor. Isso não está anotado aqui não. O Senhor está mandando falar, então receba. Mas você tem que fazer a sua parte. O Senhor, Ele é quem pode abrir sua madre. E está na palavra, Ele faz estéril ser mãe de filhos. E eu declaro e profetizo isso. Tanto filhos espirituais, como filho biológico. Amém? Pessoas aqui terão em nome de Jesus.
Eu estava verificando a questão de José, quando ele teve o sonho, ele teve aqueles sonhos, ele desistiu dos sonhos. Por que será que a gente desiste dos nossos sonhos com tanta facilidade? Se os sonhos estão no coração do Pai, nós precisamos fazer como José. José, ele trabalhou contra as circunstâncias. Porque, veja bem, ele foi levado para um cárcere. Tinha como ser próspero naquele lugar? Então, quando nós temos esse sonho, nós precisamos transformar esse sonho em metas e objetivos. Porque se nós ficarmos só sonhando, só naquela parte de imaginação, não vai sair do lugar. Nós precisamos, então, colocar como metas e objetivos. Eu tenho certeza que José, quando ele entrou nessa situação de ser... Primeiro ele foi jogado num poço, ele foi vendido, ele foi dado como morto, ele foi... tudo contrário à vida, os sonhos que ele teve. Ele teve sonho lá ainda na família, ele estava com a família ainda. E ele foi jogado lá naquele poço, ele foi vendido, ele foi colocado lá como escravo. Depois que ele já estava lá, num lugar parecia que seria melhor, ele foi... injustiçado com aquela mentira. Foi uma mentira. Mas o que é uma fala de alguém que tem poder contra aquele escravo? Contra aquela pessoa? Para quem daria mais crédito? Só que ele, com certeza, entendeu que aqueles sonhos estavam guardados no coração do Pai. E aonde ele ia, ele era próspero. Porque ele se tornou próspero dentro daquela cadeia. E ele causava inveja. Eu quero falar para você, Deise, que você causa inveja. Por isso que algumas coisas pode ser que você não entenda. Será que Deus está me guardando mesmo? Será que Deus me olha? Eu sou filha de Deus? Mas aquele que tem o sonho de Deus guardado no coração do Pai, causa inveja nas pessoas. Mas isso não quer dizer que o seu sonho não seja realizado. Ferdi, você causa inveja em pessoas. Amados, você causa inveja em pessoas. Eli, você causa inveja em pessoas. Mas vocês precisam fazer como José. Ele colocou como meta e objetivo. Com certeza, onde ele entrava, ele planejava que aquele sonho que ele teve se tornaria real. Ele precisava se manter motivado. Mas ele foi caluniado. Dione, ele foi caluniado por uma coisa que ele não fez, mas ele tinha que se manter firme. Pensa se José desistisse como nós desistimos. Faz uma pergunta aí para você mesma. Não sei se você vai fechar seu olho, o que você vai fazer. Mas você pode perguntar: em que nível eu estou motivado para o meu sonho? Em que nível eu estou motivado para o meu sonho? Tá assim? Tá assim? Tá assim? Tá assim? Como é que é? Você sonha ser um empresário. Você não sabe o que você está sonhando. Você sonha ser um empresário porque você está olhando alguns empresários que já estão super bem sucedidos e você quer o resultado daquele empresário. E o caminho que aquele empresário fez, você lembra? Você sabe? Você sabe quantas noites ele precisou ficar lá pensando como ele ia realizar, como que ele ia fazer, como ele ia planejar, como ele ia executar. Então, amados, nós precisamos continuar motivado. E você vai perguntar aí para você:
de vez em quando, nem que você tenha que fazer um termômetro, ou sei lá, uma régua, e bote na sua geladeira e diga, meu sonho. Quando, até onde essa motivação está forte? Hoje estou como? Você tem que fazer sua pergunta todo dia. Hoje eu estou como no meu sonho? Hoje eu estou como no meu objetivo, na minha meta? E isso é para tudo na vida. É para as suas finanças, é para o seu discipulado, é para a sua célula, é para as vidas que você quer buscar para o Senhor. E às vezes a gente deixa as nossas coisas pessoais interferirem nas coisas espirituais. Porque a gente está desmotivado do nosso sonho material aqui desse terreno, dessa terra. A gente desmotiva de falar de Jesus para alguém. E a gente desmotiva de falar que a célula vai acontecer. E por causa de qualquer coisa, a gente cancela a célula, a gente cancela de vir ao culto, a gente cancela de ser discipulado, a gente vai cancelando tudo. As coisas espirituais, elas acabam sendo por último na sua vida. Por quê? Por causa da sua motivação. Faça uma régua, amado. E coloque lá na sua geladeira, no seu computador, na sua cama, no seu espelho, no seu boxe, aonde você fica mais o dia inteiro. Bote uma régua lá e fala, meu sonho, hoje eu estou como na minha motivação? E você vai conseguindo seguir em frente. Você precisa criar objetivos em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tem coisas, hoje eu sonhei ser um empresário. Amados, se você criar objetivos em curto prazo, médio prazo, longo prazo, você vai alcançar todos eles. Isso faz parte da sua régua. Analise o seu progresso. Você precisa analisar o seu progresso. Se você se desmotivar... Essa palavra é para você. Analise o seu progresso, meu querido. Analise o seu progresso. E não abra a boca para murmurar e desistir. Às vezes vem situações para a gente fechar as portas. Mas continue firme. Continue firme. Porque aquele que prometeu, ele é poderoso e suficiente para cumprir tudo que prometeu na tua vida. Você acha que ele não ouviu as tuas orações? As tuas orações estão guardadas no coração do Pai. Os teus sonhos estão guardados no coração do Pai. Eu profetizo isso na vida de vocês. Empresários serão bem-sucedidos. No lugar da vossa desonra, o Senhor trará dupla honra. Amém? Você pode receber isso aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome dele? No lugar da vossa desonra, o Senhor trará dupla honra. Amém. Mas olha uma frase de efeito aqui. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem futuro. E uma pessoa sem futuro sempre voltará ao seu passado. Forte, né? Sonhos sem objetivo são como um carro sem combustível. Não vai a lugar algum. Não adianta você ter carro e não ter combustível. Sonhar sem realizar o sonho é estupidez. Realizar aquilo com que você sonha é sábio. Amém? Por isso que eu falo. Quer aprender mais sobre isso? Venha fazer o curso Tesouro. Isso aqui responde e fecha essa palavra. E para finalizar, abra aí a Bíblia, Joel 2:28. Aí responde a palavra aqui do pastor Paulo, que ainda está sonhando. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Essa palavra aqui não era para ser o contrário? O que tinha que estar sonhando, não eram os jovens? E os velhos, pela maturidade, teriam que estar tendo visão. Mas aqui, os velhos voltarão a sonhar. Só algumas pessoas receberam, entenderam. Os velhos voltarão a sonhar. Amém. E os jovens terão visões. Amém. Os jovens serão visionários. Eles acordarão com projetos tremendamente poderosos que vão mudar destinos de sociedade. Amém? Só algumas pessoas receberam. Quem é jovem aqui? Jovens terão visões.
E a visão que vocês terão mudará destino e projeto de sociedade, querido. Amém? E você, velho, pastor Paulo, sonhará ainda. Eu também. Os velhos sonharão. E eu tenho certeza que o pastor Paulo tem sonhos ainda. Eu tenho sonhos. Ricardo tem sonho. Não estou chamando essas pessoas de velho, tá, querido? São mais experientes. Irmã Lúcia tem sonho. Amém? Eudete. Tem sonho, tem pessoas aqui que têm sonhos de fazer uma viagem para Israel. Quem gostaria de ir para Israel? Então diga, eu vou. Eu vou. Amém? Você tem que pensar positivo. Você tem que falar. Amém? Fique de pé. Agora você quer ir e não tem nem passaporte? Em 2014, quando a pastora Meire foi para Israel conosco, ela falou assim, e ela era professora, querido. Presta atenção no testemunho aqui. Ela era professora. Quem é professor sabe que não existe licença em outubro para a professora. E em 2014, o Estado e a Prefeitura deram licença de 10 dias para os professores. Um período, não sei o que aconteceu, que não ia ter aula durante esse período. E era justamente o período da viagem para Israel. O que ela fez? Ela tirou o passaporte. Ela não tinha o dinheiro para viajar. Aí nós fomos visitar um amigo nosso. E nem os dias ela tinha. E ela falou, mas eu vou para Israel. E não sei se vocês sabem, mas o professor ele tem direito a uma falta não justificada por mês. Acho que é por mês e uma abonada. Então ela pode faltar 2 vezes no mês. Uma sem justificar e a outra abonada. Não é isso? E aí, ela então não faltava e justamente ela queria acumular essas faltas para tirar em licença. Mas aí o governo então deu essa licença para ela. E ela tirou o passaporte. E quando estava, acho que 1 mês para a viagem, aí saiu o decreto da licença. E aí nós fomos visitar um pastor amigo nosso. Ele deu a passagem para ela, pagou a passagem para ela. Você vai para Israel. Porque nós havíamos falado que nós tínhamos ganho. E ela falou, então você também vai. E abençoou ela um valor. Na época era quase 11 mil reais a passagem. E ele abençoou ela com uma passagem integral, todinha, de ida e de volta. E ainda sobrou dinheiro para ela gastar lá. Então, querido, é Deus que manda, é Deus que envia. Então, faça a tua parte, tira o teu passaporte. Não é? Porque o recurso que vai mandar é Ele. É Ele que leva. É Ele que leva. Amém? Muitas pessoas aqui já estão sonhando com isso. Então, continue sonhando, que o Senhor vai te levar. Em nome de Jesus. Amém?